Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência aos nossos estudos sobre estatística, hoje veremos frequência absoluta e frequência relativa. Vamos lá! Foi feita uma pesquisa sobre a preferência de modalidade esportiva com 40 alunos de uma escola que tem 500 alunos. É uma pesquisa do tipo quantitativa discreta, porque nós veremos a quantidade de alunos que preferem cada esporte. Então, discreta, porque aqui nós faremos uma contagem. Então, após feita a pesquisa, obtivemos os seguintes dados. 2 alunos preferem handebol, 4 alunos preferem natação, 6 alunos preferem basquete, 12 alunos preferem vôlei e 16 alunos preferem futebol. Então nós temos que, nós tínhamos um universo, aí uma população de 500 alunos da escola, nós retiramos uma amostra de 40 alunos e fizemos a pergunta, qual o esporte que você prefere, obtendo assim essas respostas. Cabe salientar que nenhum aluno deixou de responder e todos escolheram apenas um esporte. Então a população, 500 alunos. E a nossa amostra foi de 40 alunos, que vão retratar toda esta população da escola. Então, frequência absoluta. Frequência absoluta é muito tranquilo. É um número de vezes que uma variável aparece no conjunto considerado. Então, quando 2 alunos preferem handebol, a frequência absoluta com que handebol apareceu na nossa pesquisa foi 2. Natação foi 4. Basquete foi 6. Vôlei foi 12. Futebol, 16. Então, numa pesquisa quantitativa discreta, a frequência absoluta é o número de vezes que uma variável aparece no conjunto considerado, isto é, nas respostas da pesquisa. Então, aqui nós podemos fazer uma tabela. Aqui você verifica que essa tabela foi feita aqui de forma crescente, sendo que handebol tivemos aí a frequência absoluta de 2 alunos escolhendo o handebol, natação 4, basquete 6, vôlei 12, futebol 16. Se nós somarmos todos esses itens aqui, todos esses termos da frequência absoluta, nós devemos obter obrigatoriamente a quantidade da amostra, isto é, 40 alunos. Agora vamos à frequência relativa. Frequência relativa, nós teremos que fazer uma razão, isto é, uma divisão entre a frequência absoluta de uma variável e o número total da amostra. Então aqui nós temos as frequências absolutas, 2 de handebol, 4 de natação e assim por diante, e o total da amostra. Então se nós queremos saber a frequência relativa, relativa a quem? Relativa ao total da nossa amostra de alunos pesquisados. Então, se eu quero saber a frequência relativa de handebol, eu vou dividir a frequência absoluta de handebol, no caso 2, pelo número total da amostra, que é 40, obtendo assim a frequência relativa do esporte handebol. Então, eu tenho frequência relativa de handebol é frequência absoluta do handebol dividido pela quantidade da amostra. Como a frequência absoluta do handebol é 2, 2 sobre 40. 40 é a nossa amostra, 2 é a nossa frequência absoluta de handebol. Dividindo 2 por 40, eu obtenho 1 sobre 20. Logo, a frequência relativa do esporte handebol é 0,05. Eu fiz a divisão de 1 por 20 para obter 0,005. Perceba que a frequência relativa de qualquer variável é sempre menor que 1. E nós também poderíamos transformar esta frequência relativa em porcentagem. Bastava multiplicar esse 0,05 por 100, obtendo assim 5%. Então, a frequência relativa nos diz qual é a porcentagem de alunos que preferem handebol. Então é muito comum aí esta pergunta de frequência relativa estar disfarçada na pergunta de qual que é a porcentagem de alguma coisa dentro de uma pesquisa. Agora vamos fazer a frequência relativa da natação. Nós vamos pegar a frequência absoluta, no caso 4, e dividir pela amostra, no caso 40. 4 sobre 40, simplificando, dá 1 sobre 10. 1 dividido por 10, 0,1.
se nós quiséssemos transformar em porcentagem, seria 10%, isto é, 10% dos alunos preferem natação. Perceba que realmente 4 é 10% de 40. Então aqui nós temos a tabela completa, onde já foi calculada todas as frequências relativas de todos os esportes. Perceba que a frequência absoluta, se eu somar todos os termos dela, eu obtenho a amostra, 40 alunos. E se eu somar a frequência relativa, tanto ela em número decimal como em porcentagem, no caso de número decimal, eu vou obter 1. E se eu somar as frequências relativas em porcentagem, eu vou obter 100%. Então verifique que existem essas duas possibilidades de nós expressarmos a frequência relativa. Nós podemos montar este gráfico, que é o chamado gráfico de pizza, onde cada pedaço aqui do nosso gráfico é exatamente proporcional à porcentagem da escolha do esporte pelos alunos. Perceba que a área amarela é o vôlei, a área azul é o futebol, que é realmente a área maior, que corresponde a 40% das escolhas. O basquete é a área vermelha, 15%. A natação é a área verde, 10%. E outros seria 5%. Então temos aqui um gráfico em formato de pizza, muito comum para expressarmos resultados de pesquisas. Ou poderíamos também expressar este gráfico na forma de frequência absoluta e relativa. Nós temos aqui a preferência dos esportes, handebol, natação, basquete, vôlei e futebol, agora em um gráfico de barras. Esse gráfico de barras, no caso barras verticais, em cada barra, aqui no eixo Y, eu tenho a quantidade de alunos que preferem o esporte, e no eixo X eu tenho aí cada esporte. Então, handebol, 2 alunos, natação, 4 alunos, basquete, 6 alunos, vôlei, 8 alunos, futebol, 16 alunos. Perceba que, dentro dessa situação aqui, cada barra corresponde exatamente, proporcionalmente, à quantidade de alunos que preferiram o esporte. Vamos a um outro exemplo. Em uma pesquisa feita sobre voto em 3 candidatos a prefeito de uma cidade, 70 pessoas votarão no candidato A, 80 pessoas no candidato B. Sendo que 200 pessoas foram pesquisadas e todas escolheram um e apenas um candidato, qual é a frequência absoluta e relativa dos dados referentes ao candidato C? Então vamos escrever os dados do nosso problema. 70 pessoas votaram no A. Votarão, né? É uma pesquisa de intenção de voto. 80 pessoas votarão no candidato B. Nós não sabemos quantas pessoas votarão no candidato C, mas nós sabemos que 200 pessoas foram entrevistadas e todas elas escolheram pelo menos um e apenas um candidato. Então, para nós descobrirmos quantas pessoas votarão no candidato C, basta fazermos a subtração de 200 menos a soma de 70 mais 80. Então nós temos que a amostra 200 é igual aos que votarão em A, B e C. Então, 200 é igual a 70 mais 80 mais os que votarão em C. Esse 70 é quem vota em A, 80 é quem vota em B e C aqui é a nossa incógnita, o que nós queremos descobrir. Somando 70 mais 80, obtemos 150. Diminuindo 150 dos dois lados da nossa equaçãozinha, obtemos que 50 pessoas votarão no candidato C. Perceba que esta é a frequência absoluta aí da nossa variável C, né? Da nossa variável C, isto é, das pessoas que escolheram aí o candidato C. Então vamos agora calcular a frequência relativa, sendo que a frequência absoluta já foi respondida através deste cálculo que nós fizemos. Então lembrando que frequência relativa é frequência absoluta dividido pela amostra. Frequência absoluta é 50, a amostra é 200. Fazendo a divisão, nós temos 0,25, ou se exprimirmos em porcentagem, 25%. Veja este gráfico. Qual é a porcentagem de eleitores que votarão no candidato A e B, respectivamente? Perceba que é bem direta a resposta dessa pergunta, porque este gráfico ele já nos dá a resposta de forma direta. Perceba que no eixo Y eu tenho os eleitores
Já em porcentagem, e no eixo X eu tenho aqui os candidatos A e B. É muito fácil nós verificarmos que o candidato A tem 70% aqui das intenções de voto. E o candidato B, 30%. Se fôssemos exprimirmos em frequências relativas, a frequência relativa do candidato A na pesquisa, 0,7 ou 70%, e o candidato B, 0,3 ou 30%. Esse tipo de pergunta, então, de perguntar a porcentagem, é a mesma coisa de perguntar qual é a frequência relativa de uma variável com um determinado valor. Então nós vemos que a frequência relativa do candidato A é 0,7 ou 70% e a frequência relativa do candidato B 0,3 ou 30%. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.